29 de outubro de 2025. Estamos no quarto ano e no 248º dia da guerra na Ucrânia. Sejam muito bem-vindos. Eu lhes dou as boas-vindas ao relatório diário da situação. Boas-vindas especiais aos membros do canal, que hoje ganharam 2 novos emojis no chat. Fiquem à vontade para encher toda a sessão com spam. No relatório de hoje, vamos analisar o estado de emergência na represa de Belgorod, a mudança do foco russo para Pokrovsk, o enorme reforço da defesa antiaérea, um ataque de drones a uma refinaria, além de acertos em um depósito de petróleo e muito mais. Então relaxe, inscreva-se no canal e vamos começar! Na região de Belgorod, foi declarado estado de emergência após danos na válvula de fundo e em um dos 2 portões de eclusa da represa. O nível da água caiu cerca de 1 metro. As autoridades estão tentando continuar bloqueando o rio para evitar novas inundações rio abaixo e estabilizar a represa. Ao longo do eixo da barragem Shebekino-Unwurft-Chans, ocorreram inundações como resultado do rompimento do dique. Do lado russo, segundo relatos, parte do equipamento russo está parcialmente submerso. A logística foi significativamente prejudicada e várias posições foram afetadas. No entanto, uma avaliação confiável da situação geral ainda está sendo realizada. Putin declarou que a Rússia testou o torpedo subaquático Poseidon, movido a energia nuclear, e falou de um grande sucesso. Ele afirmou que o poder de destruição supera claramente até mesmo o do míssil intercontinental Sarmat. Não há sistema comparável no mundo, nem possibilidade de defesa. Não há confirmações independentes sobre alcance, desempenho ou histórico de testes. O barulho de sabres da retórica de Moscou aumentou visivelmente recentemente e tem como objetivo claro a dissuasão e a mobilização política interna. O objetivo deles é dizer, mesmo que na linha de frente se veja que estamos tendo perdas, as coisas estão indo bem. Já se passaram 1.344 dias. Continuamos sendo uma potência militar com armas para nos defender. Aliás, espera-se que com o Poseidon seja possível inundar cidades costeiras, detonando uma ogiva nuclear debaixo d'água pouco antes. Solovyov chegou a afirmar que seria possível inundar toda a Grã-Bretanha com isso, o que é obviamente absurdo. Seja o Poseidon, que supostamente funciona bem, ou o míssil intercontinental Sarmat, que segundo ele já foi superado. Uma coisa eles têm em comum, nós não sabemos se eles realmente funcionam e se funcionam, quantos deles possuem. Porque também tem uma história engraçada sobre isso. Putin anunciou isso em 2023. Os primeiros equipamentos pesados do sistema Sarmat começaram a operar no mesmo ano. 2 anos depois, ou há algumas horas, foi dito que o Sarmat em breve entraria em serviço de combate. Assim como com a Orishnik, ele disse a mesma coisa e ela está sendo desenvolvida há anos. Há anos ela vem sendo trabalhada na prancheta até que finalmente aconteceu o primeiro teste. Depois disso, ele disse, poucos meses depois, que tudo isso só estaria acontecendo agora. As datas variáveis apontam atrasos na produção, testes e introdução nas tropas. O padrão se repete em outros grandes projetos russos, nos quais demonstrações e mensagens políticas superam os obstáculos técnicos. E eu acredito fortemente que isso acontecerá da mesma forma com o Poseidon. A China está restringindo cada vez mais a exportação de componentes de drones para Nanucania Isto von Lomikovsky, cofundador da rede IREN, afirma que Pequim agora também está bloqueando rotas alternativas por meio de países aliados, como os Estados Bálticos e a Polônia. Eles presumem que isso acabará na Ucrânia de qualquer forma. O objetivo é impedir o fornecimento de componentes eletrônicos chineses para a indústria de defesa ucraniana. O tema é a relevância dos drones como arma-chave, usados pela Ucrânia contra centros de comando, logística e infraestrutura energética crítica. Os controles da China dificultam a compra, ampliação e manutenção dos drones ucranianos, além de pressionar as cadeias de suprimentos e fornecedores não chineses. Depois que os russos foram derrotados na batalha perto de Dnipropilha, recuaram parcialmente ou foram cercados, esse trecho pode ser considerado perdido por enquanto. Portanto, há uma mudança no plano de batalha do lado russo.
Pokrovsk agora deve ter a mais alta prioridade novamente e do lado russo precisa ser conquistada de qualquer maneira. Eles já abriram caminho para entrar na cidade pelo sul. Agora eles reduzem a distância entre as duas igrejas. Após romperem o cerco, eles chegam à rua principal pelo bairro Verde. Pelo norte, eles tentam abrir uma cunha entre o bem fortificado Memnurad e Pokrovsk para separar essas duas importantes fortalezas e cortar o abastecimento. A situação continua extremamente tensa neste setor. Mas, como sempre, vou mantê-los informados, desde que vocês se inscrevam no canal e assim também me mantenham em atividade. Quais alvos são realmente especialmente valiosos para o Kremlin proteger? São os lugares libertados, entre aspas. São as zonas de amortecimento que eles não conseguem expandir mais? É toda a linha de frente onde há muitos soldados e sistemas? São os inúmeros depósitos de munição e refinarias que têm a mais alta prioridade? Ou é Moscou? Adivinhe, é claro que é Moscou. A Ucrânia aposta cada vez mais em drones terrestres de longo alcance, atingindo regularmente alvos no interior da Rússia. Refinarias de petróleo são especialmente visadas com frequência. Os impactos são mensuráveis. A economia está enfraquecendo. Pela primeira vez desde o início da invasão, a produção de armas está estagnada. A escassez de estoques de combustível e também na produção de combustível ou de insumos afeta outros setores e é sentida principalmente na linha de frente. No entanto, mais atenção está voltada para Moscou. Na noite de domingo para segunda-feira, foram relatados ataques de drones seguidos de explosões em vários distritos. Talvez você ainda se lembre dos relatórios de situação do início da semana. Como resposta, a Rússia está reforçando a defesa antiaérea ao redor da capital. Segundo investigações do The War Zone, eles construíram um anel de defesa antiaérea com sistemas S-300 e S-400. Há tempos isso não ocorria na linha de frente. Também há tanques extras em telhados de prédios planos. Além disso, há torres de defesa S-11, que lembram uma versão simplificada das históricas torres antiaéreas. Um mapeamento feito pelo jornalista Mark Krutov mostra inúmeras posições fixas e móveis, incluindo sistemas de portões, novas posições e posições reveladas ao redor de Moscou. Porque na cidade politicamente mais importante do país, onde vive grande parte da população russa, não se deve ver drones. A guerra e o sofrimento na linha de frente devem ser ignorados para que não haja rebeldes. Para que se possa ignorar bem a guerra, é claro que outro lugar importante também foi reforçado com defesa antiaérea. Qual é agora? Que setor da linha de frente seria? Claro que nenhum, pois trata-se da residência de verão do presidente no Lago Valde, que também foi reforçada. Pelo menos 13 torres de defesa, um complexo S-400 e o radar Ross C-1, especializado em pequenos drones, devem proteger a área. Algum general na linha de frente só pode olhar para isso com olhos invejosos. A concentração de sistemas modernos nos centros de poder político indica uma mudança no quadro de ameaças percebido pela liderança russa. O outro lado da moeda, é claro, até um cego pode ver. Mesmo com reforço em Moscou e residências, instalações industriais, infraestrutura de energia e a linha de frente seguem vulneráveis. Para a Ucrânia, isso mostra que alvos estratégicos dentro da Rússia seguem acessíveis, mesmo com o reforço da defesa antiaérea. É nesse ponto que as campanhas atuais de drones visam impactar, afetando logística militar e economia. Problemas orçamentários persistentes na Rússia agora também se refletem nos prêmios para novas contratações. Muitas regiões estão cortando pagamentos, em alguns casos até 80%. Em Saratov, o governador assinou um decreto na segunda-feira que reduz o prêmio único para voluntários de 2.200.000 rublos para 400.000 rublos. A medida indica pressão financeira nos orçamentos regionais e reduz o incentivo a novos contratos. E quem já não assinou por 2.200.000, com certeza não vai assinar por 400.000. Drones ucranianos atingiram a refinaria Novopaskoye. Imagens mostram grandes incêndios. Indícios iniciais apontam danos em instalações de processamento e tanques.
A curto prazo, interrupções na logística regional de combustíveis são possíveis. Uma avaliação precisa dos danos e informações sobre a duração das restrições ainda não estão disponíveis. Ontem, relatei a vocês um ato de sabotagem. Hoje, já vemos o próximo. O movimento Artesh sabotou a ferrovia em Tokmak, cidade ocupada no sul da Ucrânia. Segundo o grupo, os danos atrapalham o cronograma dos transportes militares e dificultam o deslocamento das tropas russas. As intervenções focam em pontos de transbordo, desvios e sinalização, exigindo mais trabalho para reparos e segurança. Na logística militar, isso resulta em atrasos, desvios, menos flexibilidade e abastecimento deficiente na linha de frente. As ações dos partisãs têm ocorrido com mais frequência e abertamente há cerca de 2 semanas e meia. Forças ucranianas atacaram um depósito de óleo perto de Simferopol, sob ocupação russa, na Crimeia. A instalação é um ponto central de abastecimento e distribuição de combustível na área ocupada, além de atender unidades do exército russo. Incêndios e problemas logísticos foram relatados na região. O ataque mira o suprimento, mobilidade e prontidão das tropas de ocupação. Coreia do Norte e Rússia constroem sua primeira ponte rodoviária conjunta. O objetivo é uma conexão logística mais rápida e o aprofundamento das relações militares e econômicas. A Front Intelligence Insight analisou imagens de satélite e documentos do projeto. De acordo com isso, os trabalhos avançam em ambas as margens. Acessos, reforços das margens e pontos de controle estão sendo ampliados aqui. Uma entrada em operação por etapas será possível em breve. A ponte complementa a ligação ferroviária existente, que já está em funcionamento. Ela permite o tráfego frequente de caminhões em qualquer clima e reduz o tempo de circulação. Agradeço por ouvirem, inscrevam-se, curtam, comentem e até o próximo boletim.